Olá, um bom dia. Nós celebramos o 21º domingo do tempo comum e eu normalmente comento ou medito sobre uma das leituras do Evangelho ou sobre aquele mistério que é celebrado, aquela solenidade, mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente e meditar sobre cada uma das leituras, porque eu acho que as duas primeiras leituras propostas pela Igreja para o Evangelho desse domingo nos ajudam a compreender o que Nosso Senhor quer nos dizer no Evangelho. Então, na primeira leitura, nós ouvimos uma profecia de Isaías, em que Deus afirma, pensando no futuro, né, que Ele mesmo enviará um sinal, e enviará entre todos aqueles que forem salvos. Então preste atenção, Deus está falando daqueles que serão salvos, mensageiros para todos os povos distantes, para as terras longínquas e que não ouviram falar do seu nome e não viram a sua glória. Ele cita alguns nomes de terras distantes de Israel: Tarsis, Fut, Lud, Mozoc, Ros, Tubal, Javã, e diz que no futuro esses enviados anunciarão às nações a glória de Deus e reconduzirão de toda parte as pessoas, os irmãos, em cavalos, em carros, em mulas, dromedários, até o seu Monte Santo. E que essas pessoas de lugares distantes de Israel levariam as suas oferendas, os seus vasos purificados à casa do Senhor. E que mesmo entre essas pessoas de povos distantes, Deus escolheria alguns para serem sacerdotes e levitas. Essa primeira leitura é uma leitura de uma profecia que se cumpre nesse mundo com a igreja. Em que sentido? Bom, havia proselitismo no judaísmo antigamente? Havia, como ainda há, né? Pessoas que não são do povo eleito que se tornam judeus. Mas o fato é que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, que é o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi conhecido no mundo inteiro, nos povos mais distantes, nas terras mais longínquas, a partir dos mensageiros da igreja, os mensageiros do Evangelho, aqueles que anunciaram as palavras do Filho de Deus. E mais ainda, o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu, não somente entre os descendentes de Levi, segundo a carne, não somente entre aqueles que pertencem à linhagem sacerdotal, mas escolheu entre os povos distantes, as terras distantes, alguns homens para serem seus sacerdotes. E aqui obviamente, a profecia de Isaías fala a montanha do Senhor, a casa do Senhor, mas nós sabemos que depois da destruição do templo, prevista por Nosso Senhor Jesus Cristo, o templo de Deus é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Ele diz, destruí este templo e eu o reedificarei em 3 dias. E que na Santa Missa, nos mistérios celebrados pela Igreja, nós temos o verdadeiro santuário de Deus, a verdadeira Jerusalém celestial, o Monte Sagrado. Nós somos elevados ao Monte Sagrado, a casa do Senhor. Aquelas palavras do Salmo que se referiam a Jerusalém, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, tuas portas, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Essa Jerusalém celeste, óbvio, é o céu, para onde subirão todos aqueles que creram em Deus, que creram em Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós também já a Santa Missa é uma antecipação. E quando nós nos aproximamos da Santa Missa, nós nos aproximamos com uma reverência ainda maior do que aquela que tinha no Antigo Testamento o povo, quando se vislumbrava
né, divisava no horizonte Jerusalém, porque ali não está somente um templo construído com mãos humanas, de pedras, ali está alguém que é muito maior do que a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei. Na Santa Missa, nós subimos ao Monte Santo, porque nós estamos diante de Deus, estamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o adoramos, nós o recebemos na comunhão, nós estabelecemos a maior união com Deus que um ser humano pode ter neste mundo. Mas faço essa introdução para um pouco contextualizar a primeira leitura e dizer que o Senhor está falando daqueles que verão a glória de Deus e que, enfim, Deus realizou, e nós sabemos através da igreja, essa profecia de enviar mensageiros pelo mundo, para que o seu nome seja conhecido, para que povos, nações sejam reunidos e dentre esses povos ele escolha, fora da etnia de Israel, homens que sejam seus sacerdotes e levitas, que anunciarão a glória do Senhor a todos os povos. E nós sabemos que isso é algo que se cumprirá antes do final dos tempos, que todos os povos receberão o anúncio do Evangelho. Essa é a missão da igreja no mundo. É por isso que a igreja tem que continuar anunciando. Seria um erro acreditar que a função da igreja é ficar no seu lugar, não interferir na vida dos outros, não interferir na sociedade, deixar que cada um acredite naquilo que quiser. Não, a função da igreja é justamente levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a glória, como diz São Paulo, o evangelho da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para todos os povos, para que todos os povos conheçam a glória do Senhor. E na segunda leitura, retirada da carta aos Hebreus, nós ouvimos uma citação e um comentário da carta aos Hebreus sobre as correções que Deus nos faz. Então, meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. Essa citação, muito parecida com Provérbios capítulo 3, em que diz: meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, não te sintas magoado, porquanto o Senhor corrige a quem ama da mesma forma que o pai repreende. E também o Deuteronômio diz que reconhece no teu mais íntimo que Yahvé, o teu Deus, te educava como um pai, instrui e disciplina o seu filho amado. E essa é a ideia, de que Deus Pai nos disciplina, nos corrige. E a carta aos Hebreus vai então comentar isso, dizendo, imagine só, no início do cristianismo, e certamente os cristãos sofriam muito, sofriam com perseguições, sofriam com dificuldades, sofriam com uma condição de vida bastante difícil. E diz a carta, é para vossa correção que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o pai, qual é o filho a quem o pai não corrige? E talvez essas palavras hoje nos levem a refletir, porque hoje é difícil encontrar pais que corrijam os seus filhos. Aliás, uma das mais frequentes causas de infelicidade que nós vemos entre as pessoas da minha geração para baixo, os mais jovens, é que as pessoas são infelizes porque elas não receberam correções na vida. Porque elas sempre um pouco fizeram o que queriam, fizeram as coisas do seu jeito, ouviram sim para tudo, não houve quem lhes dissesse a verdade, quem lhes fizesse acordar a verdade sobre elas mesmas, a verdade sobre a vida. Não houve quem as criticasse, quem lhes impedisse de fazer o que eles queriam.
E o resultado é que quando isso acontece, invariavelmente acontecerá ao longo da vida. Um dia nós vamos ouvir não, um dia nós vamos nos frustrar, um dia nós vamos, não sei, perder o nosso emprego, nós vamos perder a nossa namorada, nós vamos perder aquilo que nós valorizávamos tanto. E o que acontece é que essas pessoas, invariavelmente, quando isso acontece, não tem nenhuma estrutura para passar por isso, para superar. E a solução seria muito fácil, bastaria que tivessem sido corrigidas, né? E é o que diz a carta aos Hebreus, né? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Assim, né? Você vê como uma criança, é assim, nenhuma criança gosta de ser corrigida. Aliás, nenhuma pessoa normalmente gosta muito de ser corrigida, a não ser que seja uma pessoa muito humilde, muito exercitada na virtude, mas mesmo uma pessoa santa, uma pessoa humilde, pode ser que tenha um movimento natural de, no momento de receber uma correção, de receber um não, de receber uma crítica, fique um pouco triste. Mas essa tristeza depois dá uma firmeza, essa tristeza depois forma a personalidade e permite que a pessoa tenha estrutura para enfrentar as contrariedades da vida. E assim também com Deus. Então, muitas das coisas que Deus permite na nossa vida, que no momento nos causam dor, como diz essa passagem, e que nós não nos alegramos, Deus as permite porque depois elas produzirão um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. E em seguida, a carta aos Hebreus faz uma exortação. Uma exortação que também é uma citação de Isaías, né? E quando diz: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. Então, você que está com a mão cansada, você que tomou uma correção e que não gostou, né? Você que, não sei, enfrentou situações na sua vida que te deixaram para baixo, te deixaram desanimado, te deixaram se questionando sobre Deus, sobre, sei lá, o sentido da sua existência, sobre se vale a pena seguir adiante, não sei, no seu trabalho, na sua família, na sua fé, no que quer que seja, né? Firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. E, enfim, conclui-se a leitura com essa frase, né, sobre a qual eu gostaria de meditar: para que não se extravie o que é manco, mas que seja curado. E essa é uma frase-chave para viver a nossa fé. Que não se extravie o que é manco, mas seja curado. E aqui, sobre este ponto, nós precisamos reconhecer com muito realismo, mas ao mesmo tempo com muita serenidade, que no fundo é mais ou menos isso, né, o que consiste a nossa luta diária para nos aproximarmos de Deus, para a nossa santificação, que não se extravie o que é manco, mas que seja curado. Talvez nós não estejamos completamente paralíticos, talvez nós não estejamos completamente mortos, talvez nós não estejamos na carta fora do baralho, perdidos, mas nós ainda temos que reconhecer, talvez ainda manquemos. E Deus não quer que se extravie o que é manco, né? E quando nos falta a sinceridade e a humildade, aquela atitude tranquila, serena, de olhar assim com muita clareza os nossos defeitos, pode acontecer que, deparando-nos, seja com defeitos, com pecados pessoais, com fracassos, com dificuldades,
seja dificuldades na nossa vida espiritual, ou dificuldades na nossa vida para realizar os nossos planos, para cumprir as nossas expectativas, se nos falta humildade, pode ser que nós caiamos num desânimo, né? Aquele tudo ou nada, um pouco soberbo, né? Já que eu não sou o santo que eu julgava que eu era, então tá tudo perdido, acaba tudo, né? Paciência, droga, então eu vou ficar aqui curtindo a minha fossa e sem vontade de seguir em frente, né? Isso é uma atitude de soberba. Parece que não, né? Parece que é uma atitude de não, eu sou um coitado, meu Deus, eu sou um pecador, eu nunca vou ser um santo, porque eu sou tão pobrezinho. Parece até que é uma atitude humilde, mas ao contrário, é uma atitude soberba. Essa atitude do desânimo diante das nossas vacilações, diante dos nossos defeitos, diante da nossa dificuldade na luta. Então, firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. É o que Nosso Senhor diz, né? O médico serve para aquele que precisa de cura. Nosso Senhor veio ajudar o que é manco. Ele não quer que se apague, como ele diz, o pavio que ainda fumega. Então, nós não somos um caso perdido, mas nós também não somos uma maravilha, né? Uma maravilha, mas é isso. Nossa vida consiste nisso, né? E nós temos que aceitar com bastante humildade. Eu faço essa introdução meditando brevemente sobre as duas primeiras leituras, para que nós então nos aproximemos do Evangelho. E essa segunda leitura, como nós ouvimos, fala claramente sobre não desanimar-nos diante das correções de Deus. Que ninguém fique se sentindo injustiçado, que ninguém se sinta abandonado por Deus, que ninguém se sinta, ninguém faça o papel daquela pessoa soberba, que quando você faz uma pequena crítica, faz uma palavra um pouquinho mais dura, a pessoa já fica toda desmontada, desmoronada, ela se sentia ótima, agora ela se sente um lixo, Não, que nós peçamos a Deus a humildade para ouvir essa que é uma advertência, uma correção que Jesus faz. Eu leria hoje esse evangelho, assim que eu proponho a meditação desse evangelho de hoje, retirado do Evangelho segundo São Lucas, como uma correção do Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Essa pergunta é ótima, No fundo, essa pergunta é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, Quem se salva? Quem vai se salvar? Quem vai para o inferno? E muitas vezes tem duas respostas meio antagônicas, Que tendem a ser respostas padrão. Alguns dizem, todo mundo, Hoje é assim, mais ou menos a mentalidade de hoje é assim, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, Deus é Pai, todo mundo vai para o céu. É óbvio que isso é uma mentira tremenda, é uma mentira. Mas existe também a resposta oposta, Que é, quem vai ser salvo? Ninguém praticamente. Vamos fechar o comércio, acaba tudo, porque já era, vamos só esperar acontecer a desgraça. Tanto uma atitude como outra atitude seriam erradas. Inclusive, por quê? Porque além de não refletir a mensagem do Evangelho, as duas atitudes nos levariam a nos paralisar. Se todo mundo vai ser salvo, então acabou, não precisa anunciar o Evangelho, ninguém precisa conhecer a Cristo, ninguém precisa fazer o bem, não precisa amar o próximo, isso aí, seria até um panorama desolador, porque cadê a justiça de Deus, Se é isso, você pode fazer o mal, destruir a vida dos outros, você pode ser egoísta, você pode ser mesquinho, você pode ser invejoso, você pode ser um desgraçado,
no fim é tudo a mesma coisa. Então, nesse caso, realmente seria uma coisa muito estranha. Então, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada. Mas também, se está tudo perdido, né? A visão oposta, assim, bom, somente quem é absolutamente imaculado vai se salvar. Então, também, meu Deus, a gente entra num desespero, né? A gente começa um pouco a se desesperar e vamos nos deprimir, beber bastante, dormir e esperar que aconteça a desgraça. Mas não é nenhuma coisa nem outra. E Nosso Senhor responde a essa pergunta, que é uma pergunta um pouco natural do coração do homem, e é um pouco uma tendência nossa também querer ter uma resposta, uma certeza. Pois será que eu estou no caminho certo? Não estou, né? Será que eu preciso me dedicar mais ou menos? Como é que é? E Jesus responde com uma ordem. Ao invés de responder, sim, são poucos que se salvam, ou ao invés de responder, não, imagina, muitos se salvam, fica tranquilo, Jesus responde com uma ordem. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Então, faz todo o esforço possível. Nosso Senhor está dizendo, se você quer entrar, então faça todo o esforço possível. É interessante perceber aqui que é preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso empenho. Imagine só que as pessoas, quando querem ter, não sei, uma carreira profissional, quando as pessoas querem aprender uma língua diferente, uma língua difícil, o cara vai aprender lá alemão, o cara vai aprender, sei lá, húngaro, chinês. O cara tem que fazer muito esforço e se dedica duro para aquilo. Olha, a salvação eterna é algo muito mais importante do que ter uma carreira brilhante, do que escrever um livro, do que fazer uma tese de doutorado, do que aprender sânscrito. É muito maior. Então a gente precisa ter um esforço muito maior. Eu diria não só um esforço maior, mas que todos os nossos outros esforços tivessem em vista isso. Esse esforço que é o esforço da nossa vida, de unir-nos a Deus, amarmos a Deus de todo o coração e assim recebermos a vida eterna, salvar-nos e ajudar-nos à salvação dos outros. Então, a primeira coisa que o Senhor diz, é preciso esforço. Não fica pensando, será que aquele cara vai para o céu? Aquele cara não vai. Não, eu até que estou bem, porque eu já estou indo na missa todo dia, então eu estou bem, estou tranquilo. Não é essa a questão é, esforce-se. E Nosso Senhor diz, como nesse ponto, como uma advertência, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Estreita essa porta. E ele continua, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Opa, o Senhor já nos liga o alerta. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, não é assim entrada franca, né? Hoje está na moda essa ideia de que não existe fronteira, não existe porta. Isso aí, o mundo é um grande campo. É lógico, na África, no Oriente Médio, né, nos lugares em que, enfim, existem conflitos, em que existe, as pessoas não pensam assim. Mas na Europa, talvez até um pouco na América do Sul, tirando, sei, Venezuela, etc., onde as pessoas estão vivendo, especialmente nos lugares onde as pessoas estão vivendo bem, a grande preocupação, às vezes, para algumas pessoas na Europa, dessa vez eu vou para a Itália, nas férias que vem eu vou para a Suíça, na outra eu vou para a França. Para eles talvez seja bonito pensar que não tem portas, está tudo aberto. Mas Nosso Senhor diz que para o céu tem uma porta, e essa porta é estreita. Não é fronteira livre. Não é globalização, área comum, União Europeia. Não. Você tem que entrar numa porta que é estreita. E muitos tentarão
e não conseguirão. E ele ainda diz, né, com uma certa dramaticidade, que depois que o dono da casa fechar a porta, ele ainda diz: vós, do lado de fora, né, para fazer o pessoal acordar, começareis a bater, dizendo, né, Jesus diz para nós: você, Padre João, se você não se esforçar, você vai começar a bater e você vai dizer: Senhor, abre a porta. E ele vai dizer: eu não sei de onde você é. Então, você, Padre João, vai dizer: eu comi, eu bebi diante de ti, eu ensinei nas tuas praças, eu ensinei. E o Senhor, porém, responderá: eu não sei de onde és. Afasta-te de mim, você que pratica a injustiça. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, para mim, é dramático que o Senhor coloque isso em segunda pessoa. Vocês perguntarão. Vocês dirão: eu estive com você, Senhor. Eu estive ao seu lado. Mas se você não se esforçou para passar pela porta estreita, se você, e aqui o Evangelho dá uma chave para entender a mensagem do Senhor, se você praticou a injustiça, vós que praticais a injustiça, você não vai passar pela porta, você não vai passar pela aduana, pela fronteira, pelo muro, você não vai conseguir pegar a ponte, você não vai atravessar o muro. Então, Nosso Senhor está nos dando uma advertência, está nos fazendo a correção. E talvez nós, ouvindo essa palavra, fiquemos tristes, né? Puxa, eu tinha certeza que Deus é misericordioso, que Deus aceita todo mundo no céu, vai todo mundo para o céu. A questão é, ao invés de perguntar se esse vai, se aquele vai, se aquele outro vai, se aquele outro vai, nós devemos nos perguntar: eu estou fazendo o que está ao meu alcance? Eu estou fazendo a minha parte? Eu tenho praticado a justiça aos olhos de Deus? E depois o Senhor conclui o Evangelho dizendo, dando ainda mais dramaticidade, né? Porque talvez o Senhor tenha intuído que aqueles que perguntavam não estavam preocupados com a salvação dos outros, mas com a salvação de si mesmos, né? Então diz: vós sereis lançados do lado de fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugar à mesa do reino dos céus. Lembre-se da primeira leitura, em que Isaías prometia que viriam homens de todos os povos, de todos os lugares, e iriam até o lugar santo de Deus. Obviamente, isso é uma mensagem também para os judeus da época de Jesus. Em seguida diz: e assim haverá últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Ou seja, porque eles se consideravam o povo eleito, e era um pouco surpreendente que pudesse haver pessoas que não pertenciam ao povo eleito, que teriam parte com Deus, até em certo sentido antes deles. Mas essas palavras valem também para nós, né? Então, se nós não praticarmos a justiça, não nos esforçarmos para passar por essa porta que, diz o Senhor, é estreita, nós ficaremos do lado de fora e veremos homens de todos os lados entrando no reino de Deus e nós do lado de fora. Porém, qual é a atitude diante desse Evangelho? A simplicidade. Aceitemos a correção do Senhor, façamos um exame da nossa vida do que é preciso melhorar e nos recordemos que depois da correção vem um fruto da paz. Deus produz um fruto de paz e de justiças para aqueles que ouvem, que aceitam, que são exercitados na correção, e que, portanto, nós devemos firmar as mãos cansadas, firmar os joelhos enfraquecidos, para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. E peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, se nós mancamos, se nós ainda somos inconstantes, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria não se extravie o que é manco, mas seja curado, e que nós tenhamos parte no reino de Deus, passemos com a sua ajuda
pela porta estreita. Assim seja.